boa noite! Vamos começar aqui a nossa aula sobre timidez, introversão e fobia social. Então, o nosso objetivo aqui é deixar o mais claro possível o que significa cada uma dessas coisas para você entender o que de fato acontece com você por aí, o que fazer para estar superando a sua dificuldade de estar conversando com as outras pessoas. Então, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas, Vinícius, Thalita, Camila, Lari, Alana. Maravilha, gente! Vamos lá aprender então mais uma noite de quarta-feira. Como que vocês estão por aí? Como que anda tudo? Já recebemos aqui comentários. Boa noite, gente! Maravilha! Vamos lá então? Vamos começar? Eu gosto de poder ir direto ao ponto para vocês aproveitarem ao máximo esse nosso tempinho aqui de aula, tá bom? Já vou começar com o conteúdo, já vou falar para vocês aqui sobre essas diferenças e o porquê que é importante estar fazendo essas distinções, porque é com base nisso que a gente vai poder entender como que a gente funciona, o que a gente precisa fazer para estar superando essa dificuldade social, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero saber, quem sabe a diferença entre tudo isso e quem não sabe? Escrevam aí nos comentários. Não sei, ou mais ou menos, já ouvi falar, alguma coisa assim, até para mim poder saber qual que é o nível de conhecimento que vocês têm sobre tudo isso, quanto que eu preciso me aprofundar, enfim, vamos lá. Então, existe muita confusão, sim, entre tudo isso, né? Então, às vezes as pessoas dizem, eu sou mais introvertida, mas na verdade é porque se sente tímida. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Não necessariamente uma pessoa que se sente tímida tem fobia social. Então, é bacana a gente poder tirar todas as dúvidas hoje nessa aula, tá? Então, vocês podem colocar aí nos comentários dúvidas que vocês tiverem, perguntas, coisas que vocês já ouviram falar, que eu vou desmistificando aqui, vou esclarecendo tudo que vocês precisarem sobre esses assuntos, sobre esses termos, tá bom? Então já vi aí que vocês, alguns já ouviram falar, outros ainda não, achava que era tudo a mesma coisa, tudo igual, a Thalita colocou, e é muito comum, né, da gente achar que é tudo a mesma coisa, mas não é. Legal que a Thalita colocou, é bem comum mesmo isso acontecer. A Cami colocou mais ou menos, a Alana disse que já ouviu falar. Ok, então coloquem aí quem já ouviu falar alguma coisa, o que vocês sabem com relação a isso. Olha, tu viu como eu tô deixando aqui a nossa aula bem interativa? Vocês sabem, né? A Alana interagindo, ela sabe que eu gosto de papear. Então coloquem aí nos comentários quem já ouviu falar alguma coisa. Não tem certo ou errado, não é isso, tá, gente? Pra gente poder trocar e entender aqui juntos tudo isso, tá? Então escrevam aí pra gente saber. Enquanto isso eu já vou trazendo pra vocês. Ok, nós já sabemos o quanto que é importante entender isso, né? A gente já sabe que não são iguais e daqui a pouco a gente vai começar a entender, vocês vão começar a entender o que melhor se encaixa aí na vida de vocês para tratar exatamente aquilo que precisa ser tratado. Então a gente vai começar com a timidez, né? Que é o termo que eu mais falo, que eu tô sempre aqui trazendo pra vocês, que é aquilo que eu realmente trabalho mais a fundo, tá? Então, o que é a timidez, afinal de contas? Eu fui procurar no Google esses dias, vou falar pra vocês, que foi feita uma pesquisa no Google e apareceu um monte de coisa. Se vocês colocarem lá, timidez no Google, vai aparecer umas coisas assim, até um pouco estranhas, tá? Então, por exemplo, coloquei lá, timidez aí começou a aparecer pecado, doença, egoísmo, coisas assim nesse sentido. E não é nada disso, gente. A timidez, ela é uma dificuldade que nós temos de conversar, de se expor, de interagir com as pessoas. Por que essa dificuldade? Porque nós temos medo do julgamento. Então, eu quero falar alguma coisa e eu já fico ali nervosa, com medo, pensando o que a outra pessoa vai pensar sobre mim. Por exemplo, fazer essa aula. Então, eu poderia me sentir tímida na hora de chegar aqui e fazer uma live. Poderia me sentir tímida na hora de conversar com uma pessoa estranha. Porque eu fico com medo de daqui a pouco ser julgada por essa pessoa. E esse medo, ele tá ligado com várias coisas. Às vezes é por conta da baixa autoestima, é por conta de já ter recebido muitas críticas, é por conta da insegurança, é por medo de mostrar ansiedade. Tem um monte de coisa que tá ligado aí por trás desse medo. Mas de uma maneira geral, a timidez é simplesmente uma dificuldade que nós temos de interagir, de se expor por conta do medo do julgamento. Só
que não é uma dificuldade que paralisa por completo a nossa vida. Então, eu poderia me sentir tímida ao fazer essa live, mas mesmo assim estar aqui falando, mesmo assim estar aqui conversando com vocês, interagindo. Eu poderia me sentir tímida em uma situação no dia a dia, por exemplo, onde eu preciso pedir uma informação, mas mesmo assim, diante de uma necessidade de precisar daquela informação, daqui a pouco eu vou chegar lá e vou falar. Basicamente é isso, tá? Vou ver aqui se vocês colocaram mais alguma coisa nos comentários que eles não estão subindo. A Andressa colocou, essa live veio na hora certa, era tudo que eu queria saber há muito tempo. Opa, vamos esclarecer tudo por aqui então. Desde já, obrigada. Imagina, vamos lá, Andressa. Eu já ouvi algumas explicações, mas ainda estou bem confusa sobre. Ok, então coloca aí as tuas dúvidas também. Daqui a pouco eu não abordei aquilo que você tem de dúvida, coloca nos comentários que eu já trago. Ok? Vamos lá então. Já li os comentários, fui atualizando, às vezes ele não sobe. Vocês perceberam que a minha voz está estranha hoje? Nossa, eu tô com uma dor de garganta, peguei uma gripe. Gente, eu passei toda a pandemia sem gripe, graças a Deus, não fiquei doente, nada. E agora, depois de tanto tempo, de anos mesmo, eu acabei ficando gripada e eu tô sentindo a minha voz estranha, tá meio rouca, tá? Não tá saindo do jeito que eu gostaria, mas vamos lá. Me contem aí também nos comentários se tá dando pra perceber essa diferença aqui. Mas eu vou tomando minha aguinha, aliás, eu sempre tomo água, pra quem fala, né? Aliás, não só pra quem fala bastante, mas pra todo mundo. Tomem água que faz bem. Vamos lá. Então, a timidez, como eu estava falando, é uma dificuldade que não é paralisante. Eu não deixo de fazer o que é necessário na minha vida por conta dessa timidez. Eu posso sofrer com ela. Então, eu posso, por exemplo, deixar passar oportunidades por causa da timidez. Porque eu poderia estar falando, mas eu prefiro que outra pessoa fale e eu fique quieto. Então, eu vou sim, muitas vezes, ter esquivas. Ou seja, eu vou tentar não falar, eu vou tentar não me expor, vou tentar me esquivar ao máximo. Mas não necessariamente eu vou estar tendo grandes prejuízos na minha vida por conta dessa questão. Mas eu perco oportunidades. Vocês entendem a diferença? É um problema, mas não é paralisante. E uma coisa que existe, que é bem comum na timidez, é que a gente tem a dificuldade de falar, mas que depois que fala, a gente se sente bem. Então, por exemplo, eu tô com medo de fazer essa live. Eu venho, faço a live, tô me sentindo tímida. Faço a live e depois que eu saio da live, eu me sinto bem por ter feito ela. Eu me sinto realizada, tá? Então eu tô trazendo aqui características que são bem comuns na timidez, bem específicas, aliás, da timidez. Depois eu vou falar da fobia social para vocês poderem fazer essa comparação, essa diferenciação entre uma e outra, tá? Então é isso que acontece na timidez. A pessoa também, ela sabe que não existe um perigo real, assim, nossa, eu vou falar e vai ser muito catastrófico e vai ser horroroso, porque eu não posso passar pelo julgamento, a minha vida vai terminar, tipo, uma coisa assim muito catastrófica. Ela sabe que ela só precisa ir lá e falar e que isso não é necessariamente um perigo grandioso na vida dela, mas ela ainda assim se sente tímida e desconfortável. Vai lá e faz. Ok, é um problema e incomoda, e é por isso que eu trabalho aqui justamente a timidez. E aí dentro dela, a gente tem tipos de timidez. Nós temos 3 tipos principais de timidez, tá? Então, o primeiro tipo é a timidez crônica, que é assim que a gente fala teoricamente. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar esses termos aqui, tá? Crônica, que eu chamo ela de permanente. Fica mais fácil de vocês poderem gravar. Permanente por quê? Porque ela vai aparecer o tempo todo na nossa vida. Ou seja, a timidez vai aparecer para conversar com pessoas mais próximas, para conversar com desconhecidos, para falar em público, para fazer o que for necessário na vida, essa timidez vai aparecer. Eu vou ficar ali sem jeito, tá? Beleza, então existe esse primeiro tipo de timidez, aí a gente tem o segundo, que é a situacional, que eu chamo de casual. Por quê? Porque ela vai aparecer em alguns momentos somente da vida. Eu posso me sentir muito à vontade para conversar no meu dia a dia com as pessoas, para fazer amigos, mas eu posso ficar com muita timidez ao vir aqui fazer uma aula.
Ou vice-versa, eu posso me sentir muito à vontade aqui fazendo uma aula, mas eu tenho dificuldade de conversar no meu dia a dia e fazer amizades. Eu me sinto tímida quando eu estou conversando com uma pessoa, quando eu começo a sentir que o papo está ficando mais profundo. Eu posso me sentir tímida somente para falar em público. E assim vai. Então ela acontece em alguns momentos específicos. Ok. E aí a gente tem o terceiro tipo de timidez, que é a proposital. Essa aqui ela é bem diferente, né? E ela é uma timidez extrema. Ela é muito forte, ela é muito grande e a pessoa que sente essa timidez, ela tem a tendência a se isolar, né? Ela vai se isolar, ela não vai conversar com as pessoas, mas tem uma característica muito peculiar aqui. Nessa timidez, a pessoa geralmente ela não gosta dos outros. Ou seja, ela não quer, ela tem meio que um desprezo com relação às outras pessoas. Ela não gosta da humanidade, é por isso que ela fica fechada, né? Por isso que ela não conversa. Então tem essa característica bem peculiar nesse tipo de timidez. Vou falar para vocês aqui, dentro da minha experiência, eu trabalho principalmente, né, o que mais aparece para mim, né, as pessoas chegam, contam para mim as suas dificuldades com a timidez, é a situacional. Essa que eu digo que é a casual. Por quê? A pessoa geralmente chega e fala assim, olha, eu sempre me achei uma pessoa tímida, desde pequenininha, eu tinha dificuldade para conversar, ficava mais sozinha, mas aí eu fui superando várias coisas ao longo da minha vida, eu fui conseguindo me colocar, e agora eu percebo que tá acontecendo algo X e eu preciso resolver, sabe? Por exemplo, eu tô no meu trabalho onde eu preciso fazer reuniões e essa timidez apareceu e tá sendo difícil para mim. Ou então agora eu senti a necessidade de aprofundar mais os meus vínculos, de ter mais amigos e aí agora eu vou trabalhar essa timidez. Então, geralmente a pessoa, porque ela é obrigada, né? Vocês concordam comigo que uma pessoa é obrigada a estar em situações sociais ao longo da vida? Então, como ela vai se colocando, ela vai superando várias coisas. Eu já trouxe aqui pra vocês uma dificuldade que eu tinha era de cumprimentar. Já falei em outros momentos, na minha primeira entrevista de emprego, eu não sabia cumprimentar lá o chefe que estava fazendo a entrevista comigo. E eu me senti tímida, né? É óbvio que eu fiquei tímida. Só que isso não foi algo que eu precisei trabalhar, por exemplo, em uma terapia, onde eu precisei fazer um curso para desenvolver essa habilidade. Como eu precisei trabalhar em um lugar onde eu cumprimentava as pessoas, eu fui desenvolvendo essa habilidade sozinha. Então, quando eu cheguei na vida adulta, por exemplo, essa já não era mais uma dificuldade minha, mas existiam várias outras que ainda estavam ali presentes e que eu fui trabalhando. Então é isso que acontece geralmente, a pessoa vai vivendo, vai sentindo ali meio que na obrigação ela precisa ir trabalhando essas dificuldades sociais e às vezes ficam alguns pontos específicos onde ela precisa trabalhar. Por isso que lá dentro da metodologia Interagindo, a gente tem as áreas da vida onde a gente quer desenvolver a nossa comunicação, onde a gente quer vencer a timidez. Porque às vezes, por exemplo, eu estou muito bem e obrigada no meu relacionamento amoroso. Eu não tenho vergonha de conversar com o meu cônjuge, eu não tenho vergonha de falar nada sobre mim, eu me sinto à vontade, mas eu tenho muita dificuldade para falar no meu trabalho. E aí você vai trabalhar, né, vai desenvolver aí para superar essa timidez na área do trabalho, nas reuniões que você precisa fazer. Ou então quando você está em um grupo de amigos, que essa timidez vai aparecendo. Se você tem em várias áreas da vida dificuldade com a timidez, você vai trabalhando cada uma dessas áreas, cada uma dessas interações. Então é isso que acontece. Cada pessoa vai viver essa timidez de uma maneira diferente e em uma intensidade diferente. Então a minha timidez ela pode ser muito, muito forte na hora de falar com pessoas que eu não conheço. Pode ser que a timidez de vocês nessa área seja mais fraquinha, dizer, não, eu vou lá, eu até me sinto um pouco desconfortável, mas eu vou lá, falo e tal. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, tá bom? Beleza, então já está claro aqui o que é a timidez e quais são os tipos de timidez. É uma dificuldade social que envolve o medo do julgamento. Ela incomoda, ela atrapalha, mas ela não paralisa a nossa vida. Geralmente, quando a gente precisa muito, nós vamos encarar aquela situação. Às vezes a gente vai se esquivar, porque também não quer ficar sentindo essa ansiedade, daí a gente perde oportunidades, a gente fica chateado, não sei o quê. Beleza, mas de uma maneira geral, não paralisa toda a minha vida. Ok?
Show! Agora nós vamos para a introversão. Ou melhor, para ficar mais fácil de vocês entenderem, vou mudar a ordem aqui, tá? Vou falar da fobia social, que aí eu vou fazendo uma comparação entre timidez e fobia social. Vai ficar mais fácil para vocês poderem compreender. Vou ver aqui o que vocês estão colocando nos comentários. Quem que tinha comentado que estava com dúvidas, coloque aí se ainda tem dúvidas sobre a timidez. O que está passando na cabeça? Ah, várias pessoas estão chegando aqui. Legal, ai, meus comentários, sabe, sobe, desce as informações de quem está entrando. E aí eu perco às vezes, mas eu acho que é isso aí, beleza. Alguém tinha falado da minha voz, eu não consegui ler. Subiu lá o comentário, eu só vi na hora que foi mandado, agora eu não tô conseguindo mais achar. Ó, ainda é a voz misturada com tosse. Ah, eu vou tomar minha água, tá? Ok. Fobia social. O que é isso, afinal de contas? Fobia social é paralisante. Falei que a timidez não é. A fobia social é diferente. Por quê? Ela é uma timidez, ela tem características muito parecidas com a timidez, mas ela é mais forte. É isso que vai diferenciar a timidez de fobia social. Ou seja, a pessoa, ela precisa falar, tipo, está na faculdade e tem que fazer uma apresentação de trabalho. A ansiedade, o medo do julgamento, ele é tão grande, ele representa um perigo tão grande na vida da pessoa que ela não vai querer fazer aquela apresentação de jeito nenhum, porque ela sofre muito. Então o nível de sofrimento, o nível de ansiedade é muito maior. Pode ser que até ela faça, porque não tem jeito, só que ela vai se sentir muito mal depois de ter feito. Então, lembra que eu falei, na timidez, geralmente a pessoa faz e depois ela sente algo bom. Nossa, eu consegui, me superei, fui lá, falei. Já na fobia social, não. A pessoa se critica, se julga, sente ansiedade depois do evento. Ela acha que foi muito ruim, que ela passou vergonha. E aquilo ali só reforça ainda mais a fobia social dela. Então, é uma sensação constante de ansiedade. Porque, imagina, a gente está o tempo inteiro precisando conviver com os outros. Na hora que nós acordamos, já tem alguém dentro de casa. Então, eu já preciso conversar. E assim é a nossa vida, o tempo todo. Então, você imagina que essa pessoa, ela precisa o tempo todo estar precisando passar por situações que podem deixar ela muito, muito, muito ansiosa. Esse sentimento, ele fica muito mais forte dentro dela. É mais difícil de conseguir lidar. Então, pode ser paralisante. Pode ser que a pessoa comece a se isolar. Ela não conversa mais. Tem várias pessoas, gente, infelizmente, tem várias pessoas que já comentaram comigo que deixaram de fazer faculdade porque não tinha jeito de conseguir lidar com a timidez. Isso tá paralisando a pessoa. É uma coisa importante na nossa vida. Poxa, eu quero fazer faculdade, eu quero, trabalhar nessa área. Muitas pessoas deixam de trabalhar naquilo que querem porque ficam muito ansiosas. Então, essas interações desestabilizam muito a pessoa. É muito forte. A fobia social, ela é um transtorno de ansiedade. A timidez não é doença, que nem eu falei pra vocês que eu coloquei lá no Google e apareceu. Timidez é doença? Não é doença, gente. Timidez é só um estado emocional. Ela surge em algum momento quando eu tô ali diante de outras pessoas. E eu digo com certeza que todo mundo já passou por algum momento onde se sentiu tímido. Ah, eu tô lá paquerando uma pessoa, um boy, eu nem sei se fala isso ainda. Esses termos aí. Ai. Até a tosse veio junto. Tô lá paquerando um boy que eu acho lindo, maravilhoso. E aí eu começo a ficar com aquele friozinho na barriga. Eu fico um pouco tímida sobre o que eu vou falar e tal, mas eu consigo ir lá conversar, eu não vou deixar de falar com ele, não vou me isolar, sabe, por conta dessa timidez. Então todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu a timidez. Primeira vez que você vai fazer uma apresentação, que você vai falar em público, tem como você assim chegar livre, leve, solto, sem sentir nada? Não, vai vir alguma coisa. Como eu falei, a intensidade
pode variar de pessoa para pessoa, dependendo das experiências de vida que ela já teve, o quanto que ela já se expôs, o quanto que ela se sente confiante ou não. Tudo isso vai variar, mas essa timidez, em algum grau, vai aparecer em algumas situações da vida, tá? Então, não é uma doença. Timidez não é uma doença. A fobia social é um transtorno de ansiedade. Então, aqui sim, você precisa tendo um acompanhamento psicológico e às vezes até mesmo psiquiátrico para que você trabalhe essa fobia social. Então, os melhores profissionais que vão ajudar vocês com isso são os psicólogos e os psiquiatras, tá? Então, às vezes você não vai precisar tomar um medicamento. Às vezes você vai com a psicoterapia, já tá trabalhando a tua fobia social e maravilha, show de bola. Às vezes não, às vezes um medicamento pode ajudar, então o acompanhamento psiquiátrico vai ser muito importante nesse teu processo de superação e de trabalhar essa fobia social. Mas aí quem vai passar essas informações para vocês serão os profissionais, tá? Serão eles. Mas só tomar o medicamento, já vou falar para vocês, não vai resolver. Isso também já aconteceu várias vezes. Várias pessoas já me mandaram mensagem que iniciaram tratamento com um psiquiatra, e que bom que buscaram por esse tratamento, maravilha, só que só tomaram a medicação, depois pararam de tomar a medicação e o problema continuou, porque a medicação ela pode ser muito útil e ajudar muito, né? Só que você vai estar diminuindo os sintomas naquele momento. Eu vou ficar menos ansioso, vai me ajudar a fazer os meus enfrentamentos, vai me ajudar a vivenciar ali no dia a dia, entender melhor minha emoção, vou conseguir me colocar ali nas situações mesmo, vai diminuir a ansiedade, enfim. Agora, se você não fizer o enfrentamento, se você não trabalhar todo o teu lado emocional junto com isso, entender as tuas emoções, daqui a pouco você vai parar de tomar o remédio e você vai continuar com o problema. Então precisa ter... as duas coisas precisam estar juntas, alinhadas, tá? Repetindo, os melhores profissionais para ajudar vocês com isso é o psicólogo e depois o psiquiatra, de acordo com a orientação que vocês tiverem aí nesse momento, ok? Beleza, então a fobia social, ela, como eu falei, a intensidade é maior, o sofrimento é maior, o medo, a ansiedade, ela faz com que a pessoa evite fazer as coisas que precisa fazer, fugir a todo custo, e se faz, ela fica remoendo, fica pensando, fica sofrendo, meu Deus do céu, por que foi desse jeito? Ela sofre, então depois também... Na timidez, geralmente, esse sofrimento pode até aparecer, mas também não é muito intenso, vai ser algo mais tranquilo, a pessoa pode se sentir realizada por ter feito. Ela vai, então, sentir mais prejuízos no dia a dia dela, e é isso aí, tá? Mas pode ser trabalhado. As duas coisas, todos os tipos de timidez que eu falei, e a fobia social, os dois, tudo, né? Porque daí se você for classificar os tipos que eu falei, tudo isso pode ser tratado. Tudo isso pode ser superado. Vocês não precisam ficar sofrendo. Ah, não, porque a Karina falou que fobia social é um transtorno. Ok, vocês vão trabalhar isso. Vocês vão desenvolver o que precisa desenvolver e vão superar. Beleza. Aí nós vamos então para a introversão. Ai, preciso de mais água que o normal hoje. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ed, muito obrigada por abordar esse assunto aqui, sucesso, aê, que legal saber que vocês estão aí ligadinhos sobre esse conteúdo, que é muito importante mesmo. Acho que falta ainda mais conteúdo sobre isso pra ficar bem claro. Ah, olha só, o Ed colocou, eu tenho 29 anos e desde a infância sou muito tímida. Me prejudico muito nas relações com pessoas e perdi trabalhos por causa da timidez. Estou paralisada assim, olha só, esse comentário aqui, acho que retrata um pouquinho disso que a gente tá falando também aqui, né? Beleza. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Opa! Quase encerrei o vídeo sem querer. Eu tentando bisbilhotar os comentários pra cima e pra baixo, apertei em sair. Ok. Tá claro até aqui? Vocês têm dúvidas? O que está passando aí na cabeça de vocês até o momento? Coloquem aí também. Beleza. Aí eu vou falar o que é a introversão no meio de tudo isso,
Introversão não tem nada a ver com timidez e não tem nada a ver com fobia social. Introversão é uma característica de personalidade. Tem mais a ver com o jeito de ser nosso. Então, quando eu me sinto introvertido, geralmente, quando eu sou mais introvertido, eu gosto de ficar mais na minha. Eu gosto de ter atividades onde eu estou sozinho. Isso me faz bem. Eu recarrego as minhas energias quando eu estou fazendo coisas só, sabe? Eu estou aqui lendo um livro, eu estou assistindo uma série, eu estou mais reservado, mais introspectivo. Isso me faz bem, isso faz com que eu fique feliz, tá? Não tem a ver com uma dificuldade social, como a timidez e como a fobia social. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você precisar desse tempo com você mesmo. Então, a gente diz que quem é mais extrovertido, quem tem essa característica mais forte de personalidade, é uma pessoa que geralmente ela precisa recarregar as energias junto com os outros. Então, ela se sente muito bem, ela tem muito gás ali, muito pique para estar conversando e aquilo ali vai recarregando e vai fazendo muito bem para ela. Ela precisa desse contato social junto com as outras pessoas para ela se sentir bem. Quem é mais introspectivo não necessariamente precisa disso. Essa pessoa vai ficar muito bem, obrigada, se ela estiver mais quietinha na dela. E é isso. Então você vê como é diferente da timidez. Eu digo que o que muda aqui timidez e introversão é o querer. Por que o querer? Quando eu quero... É exatamente isso. Quando eu quero... viu? Me perdi no pensamento, viu? Isso não é só com vocês que acontece. Quando eu quero falar alguma coisa na timidez, eu não consigo por conta da minha dificuldade social. Eu quero falar, mas não dá porque eu tô com vergonha, porque eu tô com medo do julgamento, não falo. Fobia social, a mesma coisa, mudando a intensidade. Quando eu sou introvertido, somente introvertido, eu quero falar algo e eu falo. Eu não tenho problema nenhum em estar numa sala e erguer minha mão e dar minha opinião. Mas às vezes eu posso preferir não falar. Talvez eu possa preferir ficar na minha, porque eu não tenho essa necessidade de ter que ficar falando o tempo inteiro. Entendem? Sempre que eu falo de introversão, eu lembro de uma pessoa muito querida mesmo, que eu conheci. O nome dela é Raquel. Não sei se ela tá por aí, talvez ela esteja ao vivo aqui e eu vou compartilhar com vocês porque ela compartilhou de uma maneira aberta, né? Falando para outras pessoas também. Ela é uma pessoa muito querida que trabalha com networking. E ela, quando a gente foi falar sobre timidez, ela já trouxe para mim logo de cara que ela se sentia que ela era uma pessoa introvertida. Só que ela é uma pessoa muito sociável. Muito, imagina, ela trabalha com networking. Então ela trabalha com relacionamento. Ela fala, ela conversa, ela manda mensagem, ela faz live, ela socializa muito bem, é uma pessoa muito bem articulada, que leva jeito com a comunicação. Ela é muito boa. Mas ela já me falou logo no início que ela era introvertida. Então, como ela conhecia esse lado mais introvertido dela, ela começou a descobrir que essas interações, elas seriam feitas de uma forma que ficasse confortável para ela. Por quê? Quando você se sente introvertido, muitas vezes, quando você é mais introvertido, você se cansa nas interações. Então, se você ficar um dia inteiro falando, ao invés de você estar recarregando as suas energias com a outra pessoa, você está diminuindo as suas energias. Então, é muito comum que você termine uma interação de muito tempo cansado. Ai, meu Deus, agora eu preciso de um tempo pra mim, não quero falar com ninguém. Não sei se vocês já passaram por isso também. Nossa, não quero falar com ninguém, quero ficar aqui na minha, quieto, não puxem assunto comigo. Sabe, porque você tá precisando desse tempo só teu. Você se cansou. Então, a Raquel trouxe que, como ela trabalha com networking, com relacionamento, ela conversa com muitas pessoas. Muita gente que ela conversa. Só que ela tem X números de pessoas com quem ela conversa por dia. Então ela não vai ficar falando com um monte, ela vai se cansar, vai ficar mal ali, daqui a pouco nem tá conseguindo mais se conectar com o que a pessoa tá falando.
ela trabalha ali com um número reduzido. Hoje eu vou conversar com tantas pessoas. Ela consegue se entregar ao máximo, ela consegue botar toda a energia que ela tem, ouvir com atenção a outra pessoa, mas ela não deixa de falar. Se ela se sentisse tímida, ela não ia mandar mensagem, talvez, porque ela ia ter medo do julgamento. Ela não ia conseguir manter essa conversa por conta do medo do julgamento. Mesma coisa a fobia social. Vocês entendem a diferença? Então você pode ter traços mais introspectivos da introversão, mas isso não significa que você tem que se isolar, porque eu sou assim, a gente vai usar como desculpa. Ah, não, porque eu sou assim, eu sou introvertida, não preciso disso. Não. Você pode sim se conhecer e entender se você se sente mais, se você é uma pessoa mais introvertida, mas você vai entender como é que funciona, como é que é isso pra você, como que funcionam essas interações no teu dia a dia, e você vai então adaptar pra tua realidade e não vai deixar que oportunidades passem, que você não fale aquilo que você quer por conta disso. O que é comum de acontecer é da pessoa que já é mais introspectiva acabar se tornando tímida. E aí ela pode ser as duas coisas. Por quê? Porque ela já foi ficando mais no cantinho dela ao longo da vida. Ela foi, então, não experimentando tanto quanto as outras pessoas as experiências sociais, e isso a deixou com timidez. Porque ela não está adaptada. Logo, ela fica ansiosa, ela fica com medo de falar e se expor nas situações sociais. Então, é comum que uma pessoa tenha as duas coisas. Ela seja mais introspectiva e tímida. Mas pode ser que a pessoa seja tímida e seja extrovertida. Olha só, a pessoa gosta de falar. Eu conheço várias pessoas que elas adoram estar em contato com as outras pessoas, ela se sente bem junto com os outros, ela quer conversar, ela quer interagir, mas aí vem a timidez e trava. Vem a timidez e incomoda. Só que é uma pessoa que é muito sociável. Entende? E isso tudo vocês vão desenvolvendo. Eu sou mais introspectiva e tímida, percebi, por exemplo. Ok, vamos trabalhar essa timidez, vamos entender como é que funciona essa tua introspecção aí no teu dia a dia e como que a gente vai fazer para você se sentir confortável e à vontade. Quando eu falo muito para vocês, o meu lema é que a gente possa falar e fazer o que quiser apesar da timidez. Esse é meu lema, o que a gente quer. Eu não tô falando aqui que vocês têm que falar a todo custo. Nossa, agora vocês têm que falar o tempo inteiro, fala. É o que vocês querem? Talvez, em uma interação, tem várias pessoas falando e o que você quer é ficar quieto. Eu sou mais introspectiva, eu quero ouvir, eu tenho muita... eu sou muito analista ali sobre o que está sendo feito, falado, e eu gosto de ficar mais na minha. Às vezes eu vou querer ligar a mão e vou querer falar também, se for o caso, eu vou querer me expor. O que você quer, afinal de contas? Quando você entende isso, você começa a se sentir bem sendo quem você é. Hoje eu vou falar pra vocês com todas as letras, eu não sou a pessoa mais falante do mundo. Eu não sou. Tem momentos que eu quero ficar quieta, que eu não quero falar nada com ninguém. Se eu tô num lugar público, tem momentos que eu quero ficar quieta, eu não quero que ninguém sente do meu lado pra falar comigo. Eu quero ficar em paz. Agora, se alguém sentar, eu tenho que falar com essa pessoa a todo custo? Meu Deus do céu, agora essa pessoa sentou, eu tenho que falar, o que eu vou fazer? Se eu quero falar, eu falo. Se eu não quero falar, não falo. É sobre essa liberdade que eu falo aqui pra vocês. Nós vencemos a timidez para ter o direito de fazer e falar o que nós queremos. Mas se a gente não quer, não precisa. E conhecendo também esse teu lado mais introvertido, se for o caso, você vai conseguir entender, poxa, eu me sinto bem ficando quieto. Então, às vezes, tu tá se cobrando. Ah, porque sábado de noite todo mundo tá em volta, tá em festa e não sei o que, e blá blá blá, e você tá em casa. Você não gosta de estar em casa? Não, eu não gosto, eu gosto de gente, eu gosto de movimento. Ah, então vamos lá. Não é o que você quer naquele momento, o que você quer sair. Então vamos pro mundo, vamos entender essa timidez, o que tá te travando, por que tá em casa em vez de estar saindo. Agora, não, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de estar feliz, de estar bem aqui na minha própria companhia assistindo uma série.
estando junto com uma pessoa que é importante pra mim, ou então, sei lá, arrumando o meu guarda-roupa. Lembrei desse exemplo porque eu fiz isso semana passada e foi bem legal, foi uma atividade só minha, né? Tô lá arrumando meu guarda-roupa, foi bem legal. Enfim, tô lá arrumando meu guarda-roupa e eu tô feliz fazendo isso. Eu não preciso ficar me comparando com outras pessoas que nesse momento estão lá com um monte de gente. Ai, mas eu queria ter, porque eu quero fazer muitos amigos e não sei o quê. Tá, mas qual que é o sentido disso na tua vida? Será que você já não tem amigos com quem você pode contar? Será que eu tô querendo isso porque eu acho que é o correto? Porque todo mundo fica falando assim, porque você tem que falar, porque você tem que aparecer, porque você tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Ou é uma vontade genuína minha? Entendendo isso, o que eu quero, afinal de contas, eu vou conseguir lidar melhor com a pessoa que eu sou também. Se eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, por que tá errado ficar sozinha? Por que eu tenho que estar falando o tempo inteiro? Se eu sou uma pessoa mais analítica, por que eu tenho que ficar me cobrando, falar e não calar a boca? Que necessidade é essa, afinal de contas? Mas olha, gente, que existe uma linha muito tênue aí. Não é eu vou começar a me fechar porque eu tenho vergonha. Não é isso. Senão vocês não vão fazer mais nada. E aí, oportunidades que vão embora. Um monte de coisa que vocês poderiam estar vivendo que vocês não vão estar vivendo. É o que eu quero. Considerando os meus objetivos de vida. Aquilo que eu busco pra mim. Agora, eu dizer que eu não vou querer mais falar porque eu sou introvertida, mas na verdade é porque você sente timidez, aí não tá no caminho certo. Aí tem que vencer essa timidez. Tá? Então é usar isso a nosso favor. Não quer dizer que porque eu percebi que eu sou mais introvertida, eu não vou fazer mais nada e não vou mais conversar com ninguém. Tá, e pra onde é que vai tua vida social daí? Pra onde é que vai o teu destaque no teu trabalho, seja lá o trabalho que for? Como ficam as tuas relações mais próximas, as relações mais superficiais? Como é que vai ficar tudo isso? Tá? Então não é pra gente usar como desculpa isso para não falar. É pra gente conseguir entender que nós temos o direito de falar e fazer o que quiser. E é isso que nós buscamos. Independente se você tá se sentindo tímido, se você percebeu que é mais introvertido ou se você percebeu que tem fobia social. Eu quero tomar as minhas decisões, falar e fazer o que quiser. Ok? Ficou claro? Opa, vi que tem comentários aqui. Ju, assim como a timidez, a fobia social ocorre em algumas lacunas da vida, não necessariamente em todas as situações? Sim, pode acontecer também, Ju. Não necessariamente precisa estar em tudo, né? Mas geralmente ela acaba aparecendo em mais situações, mas não que é regra, sabe? A Andressa colocou, já ouvi que a timidez é um traço de personalidade e isso me incomoda um pouco, porque traz a ideia de que é o jeito da pessoa, que não dá pra mudar, que tem que aceitar e se conformar. Mas não é isso. Um traço de personalidade é a introversão. Como eu falei, a timidez é uma dificuldade que você tem e que você pode encarar de frente e superar. Às vezes, pode ter alguma coisa a ver com a nossa personalidade, talvez uma tendência maior a se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar, né? Uma insegurança maior, pode ter a ver. Mas isso não é fixo, pessoal. E eu vou falar pra vocês agora, aqui vou me abrir pra compartilhar nessa questão. Eu fiz um teste de personalidade esses dias com a minha psicóloga. Fiz o teste de personalidade. Tinha vários pontos que eu não fiquei feliz com aquela resposta. Mas aí vocês concordam comigo que se eu for fazer, né, continuar no meu processo de melhoria constante, de cada vez mais me fortalecer, trabalhar vários pontos que são importantes na minha vida, se eu for fazer esse mesmo teste, ele não vai dar diferente daqui a um ano? Ele não vai dar diferente daqui 2 anos de novo? E se eu for replicar de novo? Isso significa que, mesmo assim, eu consigo modificar isso.
Então, só porque é algo que tá mais relacionado com a nossa personalidade, não quer dizer que é imutável. Não, eu vou trabalhar, eu vou ter consciência, e daí é legal a gente ter consciência sobre esse traço da personalidade, se for o caso, para poder, então, trabalhá-lo de uma maneira mais positiva, sem se paralisar por conta disso, por não saber, no caso, do que está acontecendo. Então é isso, mas de maneira alguma a gente vai dizer assim, não, é isso, ponto, acabou. Eu acredito que a gente precisa sempre estar linkando com os nossos objetivos de vida. Como eu falei, o que? Linkando o quê? O que eu quero falar, o que eu quero construir na minha vida, o que eu quero fazer na minha vida. Tá, essa timidez, ela tá me atrapalhando, ela tá interferindo, então eu vou precisar trabalhar isso. Tem coisa na vida da gente que talvez nem vai ser necessário trabalhar, eu vou ser sincero com vocês, sabe? Não é só porque eu digo que, só porque eu trabalho ajudando pessoas a vencer a timidez, que eu vou dizer que vocês têm que superar tudo e deu e acabou. Se vocês não têm a necessidade, por exemplo, de falar em público, vocês trabalham em algo que não tem nada a ver com falar em público e não exige de vocês isso. Pra que eu vou dizer, não, vou vir aqui que eu vou te treinar pra fazer uma apresentação? Não sei. É a mesma coisa se você tem medo de elevador. Você nunca anda de elevador. Pra que você vai ter que trabalhar isso? Talvez no futuro você vai precisar e aí você pode trabalhar, né? Entendem o que eu quero dizer? Agora, tá atrapalhando na vida? Tá bloqueando? Aí é diferente de falar assim, não, porque falar em público eu não preciso na minha vida. Então, eu não preciso trabalhar pra mim desenvolver a melhor apresentação do mundo. Ok. Agora, é diferente se você no teu trabalho não tá conseguindo expressar as tuas ideias. Só que é importante, em qualquer área que seja. É importante você expressar o que você pensa. Senão as outras pessoas daqui a pouco vão começar a fazer o que querem, você não vai se destacar, você não vai estar construindo, criando teu espaço. É diferente. Aí se a timidez está me atrapalhando para expressar o que eu penso no meu trabalho, poxa, tô perdendo muita coisa. Aí eu vou ter que trabalhar ali. A Andressa também colocou, não entendo como ter baixa autoestima e insegurança para ser você mesmo e se expor possa ser o jeito da pessoa, porque traz tanto prejuízo e a perda de tantas oportunidades. Exato, Andressa. Muito bom. Tô lendo os comentários, tá? Será fobia social? Eu gosto de conversar. Mas quando estou em público, fico no cantinho rezando para ninguém puxar assunto comigo. Me sinto mal quando fico em público. Olha, claro que para você poder ter uma resposta mais concreta, seria interessante um profissional poder olhar para o teu caso particularmente, mas dentro disso que você está falando, você não está tendo grandes prejuízos e algo muito intenso aí no teu dia a dia. Você está tendo uma dificuldade maior ao se expor, que tem a ver com essa timidez. Mas para ter uma resposta mais concreta e analisar tudo dentro da tua vida, seria interessante esse acompanhamento. A Raquel colocou, o meu problema é que me atrapalho com as palavras, não consigo me expressar direito, por isso fico mais calada. Tem alguma forma de melhorar isso? Raquel, isso tem a ver com a ansiedade, que ela está presente tanto na timidez como na fobia social. Porque você fica tão sem jeito, vem tanta coisa na cabeça e se atrapalha na hora de se expressar, esquece aquilo que tinha para dizer, depois só que vai lembrar. Eu digo, quando você se acalma é que vem. Se você tá muito nervoso, não vem nada na cabeça mesmo. Tem a ver com a ansiedade. Então eu vou te indicar para você assistir uma aula que a gente tem aqui no Instagram, que eu falo sobre travar, né? É uma aula, se eu não me engano, eu travo na hora de falar, o que fazer, como mudar isso. Foi uma das últimas aulas que eu fiz. Lá eu falo bem especificamente sobre a ansiedade.
né, de uma maneira bem mais profunda, que vai te ajudar nesse processo também para poder se expressar. Mas, mais uma vez, isso é trabalhado. Se expressar, falar com segurança, tudo isso é treinável. E aí é só desenvolver com o tempo. Olha só, minha tosse. Karina, uma vez uma pessoa que estava no psicólogo estava dizendo que minha timidez podia ser de família, mas aprendi com você que não é isso. É interessante isso que a Maria tá falando, porque às vezes acontece de você ter pessoas na família que são muito tímidas e isso tem a ver também com a timidez. Por quê? Com a tua, no caso. Porque você aprende, ó, todo mundo aprende aqui por modelagem. Você começa a falar porque você escuta outra pessoa. Você cria um pensamento sobre algo porque você ouviu alguém que falou isso e te ensinou. Então, os nossos comportamentos, eles também são modelados. Então, às vezes, a gente aprende com essas pessoas. E se a pessoa, ela é tímida, ela também não vai, daqui a pouco, te estimular a falar. Então, se ninguém fala comigo, ou fala muito pouco, claro, né? Não é que nossa família não vai falar conosco, mas não vai falar, não vai estimular, se posicionar, falar o que tu pensa e tal, você não vai desenvolver também essa habilidade. Então, é comum de acontecer. E também pode acontecer da pessoa que mora com a gente, né? Nosso pai, nossa mãe, dessa pessoa falar demais e aí você ficar tímido, porque dessa pessoa não te dá tanto espaço para se colocar. Vocês veem como é algo que você aprende ao longo da vida? Então pode até ter certa relação, sim. Nesse sentido. Maravilha, gente. Já li os comentários de vocês, as dúvidas sobre o tema. Ficou claro, falei sobre cada um dos pontos aqui, o que é a timidez, quais são os tipos de timidez, o que é a introversão e o que é a fobia social, o que tem de diferente em cada uma dessas, em cada um desses termos, né, dessas situações aqui. Agora é vocês poderem observar, se ver no dia a dia. Talvez agora vocês não tenham uma resposta concreta. Agora eu já sei, meu Deus do céu, eu sou assim, não sei o quê. Talvez seja importante vocês estarem se observando no dia a dia. Poxa, eu me comporto assim. Eu me sinto desse jeito. Eu não tô falando porque eu tenho vergonha ou porque eu não tô afim mesmo. Porque eu não tô... Sabe? Aí vocês vão fazendo essas observações e para vocês terem mais clareza ainda, é importante buscar por um profissional, como eu falei. E para quem, né, identificou, já percebeu que se sente tímido em alguns momentos da vida ou em vários momentos da vida, eu indico fortemente que faça parte do nosso curso Interagindo, porque lá foi um método criado por mim, que sou psicóloga, como falei para vocês, né, o psicólogo é o profissional que vai ajudar vocês nesse processo. Foi criado por mim, um passo a passo para vocês poderem vencer essa timidez. Tanto se ela aparecer em um momento da vida ou se ela aparecer em vários momentos da vida. A gente tem lá todo o direcionamento para vocês trabalharem isso, tá? Tanto os aspectos emocionais, como aquilo que é necessário ser feito. Começo por onde eu trabalho primeiro, depois eu vou para que lado. Tudo isso lá dentro do curso vocês vão ter. Então, se identificaram essa timidez, já olhem lá na bio, vai ter o link do curso, vocês podem ver como é que funciona, qual que é a metodologia, o que vocês fazem, por onde começa, onde você segue depois, o que é necessário fazer, tudo isso vocês já vão ter acesso ali olhando a página do curso. E para quem for assistir essa aula no YouTube, o link vai estar na descrição também, tá bom? Mas o mais importante aqui é vocês saberem que tudo isso pode ser trabalhado e vocês não precisam deixar de fazer o que vocês querem, de falar o que vocês querem por conta de qualquer uma dessas coisas aqui, tá bom? Nós temos a liberdade de falar e fazer o que quiser, e é isso que eu sempre estou trazendo aqui e vou continuar trazendo por muito tempo e ajudando vocês a se libertarem para ser vocês mesmos nas interações de vocês. A Andressa colocou, tem muita desinformação por aí sobre essas questões, muito importante abordar esse assunto aqui, aprendi bastante hoje. Maravilha, Andressa, que maravilha poder terminar a nossa aula aqui então com um comentário tão bacana assim. Valeu por estar aqui conosco, por estar sempre trazendo vários comentários, acho que o mais incrível é a nossa troca, né, como eu sempre trago, que esse é um valor muito grande para mim.
Então, quando eu abro caixinha também, mando pergunta lá nos stories, o que eu mais amo é poder ver, né, as respostas de vocês, interagir, porque eu sozinha não faz tanto sentido. O que faz mais sentido é a nossa troca, o nosso compartilhamento e o nosso crescimento juntos, ok? Beijo, beijo e até a próxima aula.